que você curta esse vídeo, né? Compartilhe, né? Novamente, inscreva-se, porque isso aí é muito importante, né? Curta para que o YouTube ele possa recomendar esse vídeo a outras pessoas, certo? Você está em um canal de informática e hoje nós vamos aprender um pouco de hardware e software, né? Você fala com o professor de informática Ronildo Queiroz e nós vamos entendendo o computador, o hardware e o software. Bem-vindos à nossa aula de introdução à informática. Hoje vamos entender o que é um computador e quais são suas partes principais, diferenciando hardware e software e conhecendo os componentes essenciais que fazem parte desta máquina, né, que é tão impressionante. Então aqui, né, de antemão, eu quero que você, na sua mente, né, divida hardware e software. São coisas diferentes, certo? Mas o que é o computador? Um computador é uma máquina eletrônica capaz de processar informações, realizar cálculo e executar tarefas específicas de acordo com a introdução que recebe. Então, ele vai executar tarefas, porém, né, vai precisar de uma pessoa, né? E todo computador é composto por dois elementos principais, né? O hardware, que é a parte física, né? Tudo aquilo que nós podemos tocar, né? Tudo aquilo que nós podemos pegar, apalpar, né? Relaciona-se a hardware. E software é a parte lógica, é os programas. E aí a gente vai entender e a gente vai saber quais são esses programas, né? Hardware é a parte física, então é tudo aquilo que podemos tocar no computador, são os componentes físicos responsáveis pelo funcionamento da máquina. Exemplo, a placa-mãe. A placa-mãe é um exemplo de hardware, né? A espinha dorsal do computador é onde todos os outros componentes se conectam, né? Distribui energia e comunicação entre os componentes, né? Temos outro hardware, né? Temos o processador, ou chamado CPU, que é a unidade central de processamento. É o cérebro do computador. Ele executa instruções e realiza cálculos. Quanto mais rápido o processador, mais veloz o computador. Então, quando você for comprar um computador, você precisa se atentar qual é o processador que você está comprando. Qual é o computador com o processador que você está comprando. E temos também a memória RAM. A memória RAM é a memória de curto prazo, né? Tem a memória ROM, né, que é aquela memória de longo prazo, né? E temos a memória RAM, que é a memória de curtíssimo prazo. Ela armazena temporariamente dados e programas em uso, mas RAM permite executar mais tarefas simultaneamente, né? Quanto maior, né, a memória RAM, melhor também a questão do processamento. Então nós exemplificamos, né, alguns componentes presentes no computador, né? E aí temos aí componentes de armazenamento. É o HD, né? O HD, né, é um disco tradicional. Veja que o disco tradicional ele tem uma agulha e um disco, né? Ele possui partes móveis, maior capacidade por preço menor. Então o HD ele tem um custo menor, né? Porém ele é mais lento, né? Já o SSD sem partes móveis, ele é muito mais rápido, né? Maior resistência a choques e geralmente custa mais caro. Então, um SSD tem as vantagens, né? A vantagem é de ser o quê? Mais rápido, mais resistente a choques, geralmente são mais caros, ok? Temos outros componentes de hardware, né? Temos a placa de vídeo ou GPU, né? Processa e gera as imagens que aparecem na tela. É essencial para jogos, design gráfico e edições de vídeo. E temos a nossa fonte, a fonte de energia. A fonte de energia ela transforma a energia elétrica da tomada para o formato que o computador precisa funcionar com segurança.
né? Não seria possível você conectar diretamente uma placa-mãe numa voltagem de 220. Então a fonte tem o quê? Tem a função, né, de transformar essa energia de 220 ou 110 watts para 12 watts, certo? Então nós temos os volts aí, né, 12 volts. Então 12 volts é o que a sua placa-mãe ela suporta. E agora mais os periféricos, né? O mouse, né? O teclado, o monitor, né? Que é a tela, a impressora, as caixinhas de som, certo? Os fones de ouvido, né? E aí são dispositivos que nos ajudam a interagir com o computador. E lembrando aqui a você, nós temos alguns periféricos de entrada e periféricos de saída. Se eu fosse exemplificar aqui para você, nós temos o mouse, é um periférico de entrada. Por que é um periférico de entrada? Porque você está mandando comando para o seu computador. O teclado é um periférico de quê? De entrada, né? O monitor é um periférico de saída. Por quê? Porque você está saindo a imagem do processador, o processador processa a imagem e lança, né? Então é um periférico de saída. E a impressora é um periférico de entrada ou um periférico de saída? A impressora é um periférico de saída. Por quê? Porque você está mandando um comando para o processador através do teclado e do mouse. O processador irá processar, a unidade central de processamento processa. E aí o que é que acontece? Você ali vai imprimir. Quando imprime, você retira algo. Então é de saída. Então, aqui bem rápido, algo bem mais eu estou colocando na prática, sim, exemplificando na prática, porque fica melhor a sua compreensão. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar perguntando aí também, ok? Bem, e o software? É a parte lógica, é tudo aquilo, né? É um conjunto de programas e sistemas que fazem o computador funcionar. Eles são o quê? Invisíveis. Você não pode tocá-los, mas sem eles o hardware seria inútil. Então tudo aquilo que você não pode tocar é o que? É um software, né? Vamos dar exemplo? Vamos. Sistema operacional, né? Ele controla o hardware e permite a interação com o computador. Exemplo: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, macOS e Linux. Então são exemplos de software. Ele gerencia tarefas, arquivos e a comunicação entre o hardware e programas. E aí nós temos também os programas aplicativos, né? Os softwares para tarefas específicas, como navegar na internet, editar textos ou jogar. Exemplos: o Word, os navegadores, né? O Chrome, o Edge, o Mozilla Firefox, o Photoshop e jogos. Todos esses são programas e aplicativos que são considerados software, né? E o drive e o firmware, né? Os drives que permitem que o sistema operacional ele se comunique, né, com o hardware. Por exemplo, o drive de sua impressora. Ele vai fazer a comunicação entre o seu notebook, entre o seu computador e a impressora. Sem o drive não seria possível essa comunicação. Então, quando você compra uma impressora, quando você compra um computador, precisa que você instale esse drive. O drive é o quê? É o que faz a comunicação entre a impressora e o computador. É preciso que você tenha esse drive em mãos. Tem drives que são pagos, né? E tem drives que são gratuitos. Por exemplo, da impressora sua é um drive gratuito. Ele já vem ali. Ou às vezes você pode ir no site do próprio fabricante, né, e abrir ali e baixar o drive. E o firmware, ele é um software embutido no hardware para controlar funções básicas. Sua impressora tem um firmware, né? Ali é um programa interno da impressora, programado ali, certo? E aí existe as atualizações e esse firmware serve para controlar algumas funções básicas. Por exemplo, você vai imprimir, aliás, você vai tirar cópias de 10 uma cópia e você vai fazer 10 cópias.
Então ele tem um firmware que controla isso ali, certo? É um programinha que eles instalam ali. E agora, como hardware e software trabalham junto? Ligando o computador, de imediato o processador carrega o quê? A BIOS, o FI, um sistema, né? Um software básico armazenado na placa-mãe que inicializa o hardware. Então o processador ele carrega a BIOS, certo? De imediato. Então carregando o sistema operacional é carregado, né, do SSD ou HD para a memória RAM, executando programas. Com o sistema operacional iniciado, você pode abrir programas que executam as tarefas desejadas. Então, e o quarto passo, processando dados. O processador ele interage com diferentes partes do hardware, usa a RAM para dados temporários e acerta o armazenamento quando necessário e se comunica com outros componentes. Ok? Resumo: hardware mais software, computador funcional. E aí nós temos aqui, ó, hardware é a parte física, aquilo que você pode tocar. Exemplo, placa-mãe, processador, memória RAM, armazenamento HD ou SSD, placa de vídeo, fonte, periféricos. E software é a parte lógica, é aquilo que eu não posso tocar. Você pode visualizar o Word abrindo, pode, mas tocar lá no Word você não pode tocar. Você não pode pegar o Word, na verdade, com a mão e levar ele para algum lugar na mão. Aí você vai usar um dispositivo, né? Um pendrive. Agora pegar, né? Agora você pode pegar no pendrive, né? Então, um sistema operacional, o Windows, né? Como eu falei, programas e aplicativos, Word, Excel, PowerPoint, internet, são softwares, né? E drives e firmware. Ambas são essenciais para o funcionamento do sistema como um todo. Um computador, ele só funciona quando hardware e software trabalham o quê? Juntos, né? E aí algumas questões que o pessoal tem feito. O que é a CPU e qual sua principal função? A resposta é: a CPU é a unidade central de processamento. É o cérebro do computador. Sua principal função é o quê? É executar instruções dos programas, realizando cálculos e processando dados. Ela coordena todas as atividades do sistema computacional. Certo? 2. Segunda questão. Qual a diferença entre memória RAM e armazenamento HD ou SSD? A RAM é a memória de acesso aleatório. É uma memória volátil, usada temporariamente para armazenar dados e programas em uso. Então, quando você está usando o seu computador, né, a RAM está em funcionamento. Quando você desliga o seu computador, né, desligou ali aqueles dados, eles são perdidos. Você estava com o Word aberto, né, de repente, faltou energia. Então, o que acontece? Você vai perder os seus dados. Já o HD e o SSD é armazenamento o quê? Permanente. É onde os dados e o sistema operacional ficam salvos, mesmo quando o computador é desligado. SSD é mais rápido que o HD tradicional. Tenha isso em mente. SSD são circuitos. HD é um disco que tem aquele antigo disco, né? E agora a terceira questão. O que é um sistema operacional? E dê 2 exemplos, né? Um sistema operacional é um software que gerencia os recursos do hardware e funciona uma interface entre o usuário e o computador. Ele permite que os programas sejam executados. Gerencia tarefas como memória, arquivos e dispositivo. Exemplos de sistema operacional, nós temos o Windows 11 e o Linux Ubuntu. 4. O que é a placa-mãe e por que ela é importante? Olha a resposta. A placa-mãe é a principal placa de circuito de um computador. Ela conecta e permite a comunicação entre todos os componentes, como CPU, RAM, HD, SSD, placa de vídeo. Sem ela, os componentes não poderiam interagir entre si. Então, lembrando, queimou a placa-mãe, né? Não significa que os outros dispositivos estão perdidos. Você vai trocar a placa-mãe, porque é ela que permite a comunicação entre todos os componentes, ok? 5. Olha só, se o HD do seu computador queimar, eu perco todos os meus arquivos ou ainda é possível recuperar? Se acontecer de o HD queimar, né, eu perco todos os meus arquivos ou é possível recuperar? Atenção,
Casos em que ainda dá para recuperar os arquivos. Queima apenas da placa lógica do HD a parte eletrônica. Ou seja, você vai levar em um técnico e um técnico ele pode substituir, né, a placa, né, e recuperar os dados. 2. Setores danificados, mas o disco ainda gira. Pode-se usar software de recuperação. Né? E 3. Erro lógico ou falha no sistema de arquivos também pode ser resolvido com ferramentas de recuperação. Agora, casos em que a perda é mais grave, queima completa do motor ou danos físicos no prato, onde os dados estão gravados. A recuperação se torna o quê? Difícil. E agora se torna cara e depende de um laboratório especializado. Se o HD sofreu curto-circuito, fogo ou impacto severo, há risco real de perda total dos dados. É por isso que eu falo, gente, aqui, falo com vocês. Faça um backup dos seus arquivos, né? Armazene suas fotos, seus vídeos, né? No Drive, na nuvem, ou em outro HD, em outro local, né? Então, assim, para não correr o risco de queimar e perder seus dados, seus arquivos. 6. O que pode acontecer se o processador do computador esquentar demais? E como evitar que isso aconteça? Pode acontecer o quê? Travamentos, desligamentos repetindo. O sistema pode reiniciar ou desligar sozinho para proteger, né, o hardware. Danos permanentes. Se o calor for excessivo e constante, pode queimar componentes internos da CPU ou da placa-mãe. E redução da vida útil do processador. Quanto mais ele opera em altas temperaturas, menor será a sua durabilidade. Então, aqui fica esse cuidado, né? Gente, vamos aí cuidar, né, da ventilação do seu computador, do seu notebook, né? Às vezes você coloca o seu notebook diretamente na mesa, às vezes não tem como ocorrer a ventilação. É bom que compre um cooler, né, para que você possa sim estar melhorando a ventilação do seu notebook ou computador. O que fazer para impedir que o processador superaqueça? Primeiro, pessoal, olha só, verifique a pasta térmica. Aplique ou troque a pasta térmica entre o processador e o cooler, se estiver seca ou mal aplicada. Tem gente que demora 5 anos, né, 4 anos, 6 anos para fazer a realização da troca da pasta térmica. Então, um cuidado. Use um bom cooler, né? Prefira modelos de qualidade, principalmente se usar o PC para jogos, edição ou tarefas pesadas. Mantenha o gabinete ventilado. Tenha ventoinhas, cooler, já falei, no gabinete, para entrada e saída de ar. E evite deixar o PC em locais fechados. Limpeza regular. Poeira acumulada atrapalha a circulação de ar. Limpe periodicamente o cooler, as ventoinhas e os filtros. E monitore a temperatura do seu processador. Né? Na internet tem programas, né? Use programas como HW Monitor, CorreTemp, MSI, né? Para verificar as temperaturas, né? E aqui, gente, meu muito obrigado, né? Aproveita aí, curta aí esse vídeo, compartilha este vídeo, né? E não deixe, né? Ou falo, inscreva-se no nosso canal, para que o YouTube possa estar recomendando esse vídeo para outras pessoas. Meu muito obrigado.